Resolução 4.948, parte 2. Capítulo 3 do calendário escolar e da organização do tempo escolar. Artigo 12. O calendário escolar é definido em norma específica, publicado anualmente pela Secretaria do Estado da Educação, cabendo à escola adequá-lo às realidades locais, com a participação da comunidade escolar. Aprovado pelo colegiado e homologado pelo Serviço de Inspeção Escolar. Inciso 1º. As escolas indígenas e as escolas quilombolas poderão elaborar proposta de calendário diferenciado, considerando as especificidades das comunidades locais e podendo contemplar o calendário sociocultural das comunidades, respeitando o início e o término do ano letivo. Inciso 2º. As escolas do campo poderão adequar o calendário às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas e características socioculturais da região, respeitando o início e término dos períodos letivos. Artigo 13. Considerando dia letivo aquele em que professores e estudantes desenvolvem atividades de ensino e aprendizagem na escola ou em outros espaços educativos. Parágrafo único. As atividades letivas poderão ser desenvolvidas em outros espaços educativos, desde que adequadas a trabalhos teóricos e práticos, a leitura, a pesquisa ou atividades em grupo, treinando e demonstrando, treinamento e demonstrações, contado com o meio ambiente e com as demais atividades da natureza cultural e artística, visando a plenitude da formação de cada estudante. Artigo 14. Para as escolas que adotarem a metodologia da pedagogia da alternância, considerando-se também dias letivos aqueles de tempo laboral ou em atividades realizadas nos territórios e comunidades em que os estudantes desenvolvam ações orientadas por seus professores. Artigo 15. Para fins de realização de atividades com estudantes fora do espaço escolar, deverão ser observadas: 1. Previsão das atividades no planejamento anual. Os professores responsáveis com objetivos pedagógicos definidos, considerando as habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes, para que a experiência faça sentido em sua formação e aprendizado. 2. Autorização dos pais responsáveis quanto à participação dos estudantes de menor idade em qualquer atividade externa e fora do ambiente escolar, informando-os sobre os objetivos da atividade e a estrutura que será garantida para a ida e o retorno em segurança. Parágrafo único. Todas as atividades desenvolvidas fora da escola deverão estar de acordo com as diretrizes da CEMG. Artigo 16. Consideram-se dia escolar aqueles que são realizados ações coletivas indispensáveis ao planejamento e à avaliação na perspectiva da implementação do projeto político-pedagógico, com a presença
obrigatória da equipe docente, técnico e administrativa, podendo incluir a representação de pais, responsáveis e estudantes. Artigo 17º. É permitida a abertura da escola nos feriados, finais de semana e férias escolares para o desenvolvimento de atividades educativas e comunitárias, observando as diretrizes da CEMG. Artigo 18. A jornada escolar deverá obedecer à carga horária anual ou semestral prevista para cada etapa ou modalidade de educação básica, conforme matriz curricular vigente. Capítulo 4. Do atendimento da demanda, da matriz e da frequência. Artigo 19. A inscrição de vagas e o encaminhamento para a matrícula dos estudantes da educação básica da rede pública de ensino de Minas Gerais serão regulamentados por normas específicas. Artigo 20. É vedada qualquer forma de discriminação em decorrência da idade, gênero, orientação sexual, origem, etnia, cor, deficiência, religião, ideologia, política, dentre outras, no ato de efetivação da matrícula e de sua renovação. Inciso 1º. A matrícula dos estudantes poderá ocorrer em qualquer época do ano. Inciso 2º. A matrícula dos estudantes, do estudante público da educação especial é compulsória, devendo ser realizada preferencialmente em escola regular, sendo vedada a possibilidade de negativa de vaga. Inciso 3º. A matrícula de estudantes estrangeiros na condição de refugiado, apátridas e solicitantes de refúgio deverá ser facilitada, considerando a situação de vulnerabilidade e observadas as diretrizes da CEMG. Artigo 21. Para a matrícula poderão ser utilizados os recursos pedagógicos da classificação e de reclassificação, visando o posicionamento ou reposicionamento do estudante no ano de escolaridade adequada, em consonância com a legislação vigente. Artigo 22. A escola deverá oferecer atividades complementares para os estudantes que, no ato da matrícula, optarem por não cursar o componente curricular, ensino religioso, de oferta obrigatória e matrícula facultativa, visando o cumprimento da carga horária obrigatória. Artigo 23. No ato da matrícula, o estudante cuja a identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero poderá solicitar por escrito que seu nome social conste no diário de classe, cadastros, fichas, listagens, formulários e demais documentos internos. Inciso 1º. Quando se tratar de estudante menor de 18 anos, é necessária a manifestação por escrito por parte do responsável legal, do pai ou responsável legal. Inciso 2º. O nome civil deverá ser usado em declaração, transferência, certificados, histórico escolar, diplomas e outros documentos que resguardem a vida escolar do estudante. Artigo 24. No ato da matrícula, os pais responsáveis ou
estudante maior de 18 anos de idade deverá ser informado sobre a organização e o funcionamento da escola, sobre o projeto político-pedagógico e o regimento escolar. Artigo 25. O estudante que não apresentar justificativa sua matrícula encerrada, se não comparecer à escola até o 25º dia letivo a partir da matrícula. Inciso 1º. Antes de efetuar o encerramento da matrícula, a direção escolar deve entrar em contato com o estudante ou seu responsável legal, quando menor, para averiguar o que está frequentando escola de outra rede de ensino ou motivo de sua infrequência, devendo, nesse caso, orientá-lo quanto à retornada dos estudos. Inciso 2º. O estudante que teve sua matrícula encerrada poderá se matricular em qualquer tempo na mesma escola, se houver vaga, ou em outra escola do município com vaga disponível. Inciso 26. Artigo 26. O controle da frequência dos estudantes é de responsabilidade do professor, sob monitoramento especial, monitoramento especialista da educação básica, devendo ser registrado em diário escolar. Inciso 1º. O professor deverá adotar diferentes estratégias com vistas ao fortalecimento de vínculo com os estudantes, estimulando sua permanência na escola. Inciso 2º. A observância de eventuais faltas dos estudantes pelo professor deverá ser encaminhado ao especialista de educação básica para as providências cabíveis. Artigo 27. Em situação de frequência do estudante sem o devido amparo legal, por 5 dias letivos consecutivo ou 10 alternados, caberá ao especialista de educação básica realizar acompanhamento individualizado dos estudantes com frequência irregular, por meio de mecanismos de registro de frequência utilizados na escola, de acordo com o regimento escolar e com o projeto político-pedagógico e demais orientações da CEMG. 2. Notificar por escrito pais e responsáveis pelo estudante faltoso, em parceria com a direção escolar, com vistas a promover seu imediato retorno às aulas e regulamentação da frequência escolar. 3. Articular junto a professores ações que reintegrem estudantes, reintegração escolar do estudante e da recomposição da aprendizagem, considerando o período que esteve ausente da escola. Parágrafo único. Em se tratando de estudantes maiores de 18 anos, as estratégias previstas nesse artigo não serão direcionadas a ele. Aliás, serão direcionadas a ele. Artigo 28. Caso o estudante continue infrequente após adotadas as medidas previstas no artigo 27, competente ao diretor escolar, primeiro, enviar relatório ao Conselho Tutelar do município com descrição do período das faltas consecutivas ou alternadas e as medidas adotadas pela escola para combater a infrequência e o abandono do estudante. 2. Comunicar ao colegiado escolar sobre o encaminhamento do Conselho Tutelar do município. 3. Proceder aos registros de monitoramento
nos sistemas oficiais, conforme prazos estabelecidos pela CEMG. Parágrafo único. Após retorno dos estudantes, deverão ser adotadas pela escola ações de reintegração escolar e de recomposição da aprendizagem, considerando o período em que esteve ausente nas aulas. Artigo 29. O estudante que, sem justificativa, deixar de comparecer à escola por um período de 25 dias letivos consecutivos ou em qualquer época do ano em que, se tratando de organização anual, ou 15 dias letivos consecutivos em qualquer semestre para cursos de com organização semestral, terá sua matrícula encerrada. Inciso 1º. Antes de efetuar o encerramento da matrícula, a direção da escola deverá esgotar todas as estratégias para combater a infrequência do estudante. Inciso 2. O estudante que teve sua matrícula encerrada poderá retornar a qualquer tempo na mesma escola, se houver vaga, ou em outra escola do município, vaga disponível. Inciso 3º. O estudante da escola profissional técnica de nível médio, na forma concomitante ou subsequente, que teve sua matrícula encerrada, poderá se inscrever para nova vaga desde que haja oferta do curso e do módulo. Artigo 30. É assegurado ao estudante, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se da aula ou atividade avaliativa marcada para dia em que, segundo preceitos de sua religião, seja vedado o exercício da atividade, devendo-se lhe atribuir critério da escola uma das seguintes alternativas: 1. Reposição da aula ou atividade avaliativa conforme caso, a ser realizada em data alternativa. Noturno de estudo do estudante, ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. 2. Atividade de ensino orientado com o tema objetivo da data e data de entrega devidos pelo especialista da educação básica e pelo professor do componente curricular. Inciso 1º. A alternativa definida pela escola deverá observar o plano de aula e o dia da ausência do estudante. Inciso 2º. O cumprimento de qualquer das alternativas que se trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive a regularização do registro de frequência. Artigo 31. O descumprimento dos dispositivos que obrigam a comunicação da infrequência e do abandono escolar aos pais e às autoridades competentes implicará em responsabilização administrativa da gestão escolar. Quem comeu um pão, Pedro? Nossa, tá friozinho ou que eu tô sentindo frio?